Eu sou professor de português há 10 anos. Atualmente, tenho 35 anos. Eu dava aula em 2 escolas e, nos sábados, eu dava aula de reforço, aula de português e química, para ajudar os alunos que estavam em fase de vestibular. Conheci a Raquel em uma dessas aulas de sábado. Lembro que o nome dela não estava na lista, e depois da aula, como eu nunca tinha visto ela, fui perguntar quem era ela e por que ela estava fazendo minhas aulas. Ela tinha 28 anos. Disse que sabia que as aulas eram para os alunos que iriam prestar vestibular, mas precisava muito das aulas de química e português, pois estava estudando para um concurso público e não tinha condições de pagar aulas particulares. Ela foi direta e honesta, e de cara eu gostei dela e encaixei ela na minha turma. Todo sábado, a Raquel era a primeira pessoa a aparecer na sala. Sempre fazia muitas perguntas, e era bom, pois as pessoas mais tímidas começaram a se soltar por causa dela. Tirando eu, ela era a pessoa mais velha da sala. Ela já era formada em turismo. Me disse que o sonho dela era trabalhar no turismo na cidade de Natal, de onde ela veio, mas desistiu por conta da falta de oportunidade e dos baixos salários que ofereciam na área dela. Então, ela resolveu vir para Minas. Teve um dos sábados que o pessoal combinou de sair para almoçar juntos depois da aula. A Raquel disse que ela não iria, pois estava economizando. Ela estava desempregada, inclusive estava indo a pé para as aulas para poder economizar. A determinação e a simplicidade dela em falar das dificuldades que ela tinha me cativaram. Eu chamei ela de canto e disse: Raquel, ficaria ofendida se eu pagasse sua parte para você ir com a gente? Ela disse que não precisava, mas eu insisti bastante, e ela acabou aceitando, mas com a condição de retribuir o favor quando ela voltasse a trabalhar. Eu disse que tudo bem, e fomos a uma lanchonete onde tínhamos combinado com o pessoal. Ela foi comigo no meu carro com outros 2 alunos. Fomos conversando durante o trajeto. Passamos perto de um bairro que eu mal acreditei quando ela disse: Olha, eu moro ali atrás daquele mercadinho. O que me deixou espantado foi que eram quase 6 quilômetros da escola até onde ela falou que morava. Ou seja, ela andava 12 quilômetros todo sábado para poder fazer as aulas comigo. Aquilo me sensibilizou bastante. Lá na lanchonete ficamos conversando um tempão. Ela perguntou se eu era casado. Eu disse que era divorciado e tinha um filho de 9 anos. Ela disse que nunca foi casada e nunca teve filhos, mas teve um relacionamento de 8 anos. Como os outros alunos iriam estender a comemoração, eu precisava ir embora e a Raquel foi comigo. Quando eu parei na frente da casa dela para deixá-la, ela foi se despedir de mim com um beijo no meu rosto, mas tentou beijar minha boca. Eu tirei o rosto na hora e disse: Melhor não, né, Raquel? Ela respondeu: Desculpa, como eu sou boba, que vergonha. Eu disse que sem problemas e disse que não me relacionava com alunas. Ela pediu desculpas novamente e desceu do carro toda envergonhada. Eu sempre levei a sério esse negócio de me relacionar com alunas. Tecnicamente, ela não era minha aluna, mas a questão da diferença de idade também me incomodava. Eu sou muito careta com essas coisas. No outro sábado, eu notei que ela estava sem graça na aula e nem estava fazendo as perguntas como costumava fazer. Quando a aula terminou, eu chamei a Raquel para conversar. Ela disse que estava se sentindo mal por ter tentado me beijar e achou que eu estava chateado com ela. Eu disse para ela que não tinha ficado chateado e que, pelo contrário, fiquei lisonjeado por ela se interessar por mim, mas que se acontecesse alguma coisa naquele dia, poderia estragar os estudos dela e poderia me complicar na escola também. Como eu sabia que ela iria embora a pé, ofereci carona para ela, e ela aceitou. No caminho, ela me perguntou se ela parasse de ir nas aulas, eu ficaria com ela. Eu fiquei sem ação e disse: Mas, Raquel, você não quer passar no concurso público, mulher? Ela riu, disse que sim, mas que eu poderia continuar dando aulas particulares para ela. Ela foi me seduzindo, e quando eu percebi, eu já estava até dormindo na casa dela. Conforme combinamos, ela parou de ir nas aulas no sábado para não me prejudicar. Mas, em compensação, comecei a dar aulas particulares para ela todo sábado à noite e domingos, e começamos a namorar. Aos poucos, ela foi se mudando para minha casa, sem eu perceber. Já tinha praticamente um guarda-roupas completo dela lá, de tantas roupas que ela acabava esquecendo. Não demorou muito. Ela me colocou em uma saia justa, perguntou se poderia ficar em casa um tempo. A dona da casa que ela tinha alugado tinha pedido a casa. Ela estava com problemas financeiros e não estava conseguindo pagar o aluguel. Eu não queria isso, mas não consegui dizer não para ela. E ela acabou se mudando para minha casa. Na outra semana estávamos namorando, já faziam 4 meses. Para morar juntos ainda era muito pouco tempo, mas ela começou a lavar minha roupa, arrumava a casa, fazia de tudo para me agradar. E o que começou como um relacionamento de ocasião, sem pretensões, acabou mudando. E eu realmente comecei a gostar dela. O concurso que ela iria prestar seria em abril do ano seguinte. Faltavam uns 9 meses ainda.
e eu comecei a fazer um simulado com ela. E ela começou a ir muito bem. Estudamos juntos pelo menos 2 horas por dia. Cada dia eu gostava mais dela. Quando meu filho ficava comigo, ela tratava ele muito bem. Fazia até as comidas que ele gostava. Eu estava bancando ela em tudo, e isso me incomodava no começo. Mas depois que ela começou a cuidar da casa, e consequentemente cuidar de mim, isso já não me incomodava mais. Eu, com o meu salário de professor, não podia oferecer nenhum super luxo para ela. Mas não deixava faltar nada. Tudo que ela precisava, eu comprava. Já estávamos com 1 ano de relacionamento, faltava pouco mais de 1 mês para ela fazer a prova do concurso, e ela começou a perder o sono. Ela ficava ansiosa, e eu peguei até licença naquele mês para poder ajudar ela a focar e ajudar ela nos estudos. Todo o nosso esforço foi recompensado. Ela fez a prova e, embora não tivesse o resultado ainda, ela disse que achou relativamente a prova fácil. Estávamos ansiosos esperando a edital. Eram 43 vagas para o concurso que ela prestou. Era a nível Brasil. Ela mal dormia pensando no resultado, mas sabia que tinha ido bem. Fomos jantar juntos para comemorar. Foi uma noite incrível para nós. Meu filho foi junto. Fazia tempo que eu não me sentia tão bem e como uma família novamente. Quando o edital do concurso saiu, eu imprimi, e ela ficou em 12º lugar. Tinha acertado 89 das 100 questões. As questões de português e química ela acertou todas. Eu fiquei muito feliz nessas questões, pois eu sabia que tinha contribuído. Quando eu cheguei em casa, eu mostrei o edital para ela. Ela ficou muito feliz. Sentou lá fora sozinha e ficou olhando para o nada. Creio eu que estava fazendo planos. A Raquel estava muito feliz, porém faltava convocação. Isso podia levar até 4 anos. Isso ainda preocupava ela, pois tinha problemas com ansiedade. Eu ia ajudando ela, pois tinha um dia que ela nem dormia. Já tinham passado 7 meses e nada da convocação. A Raquel andava triste, até que recebeu uma notificação para atualizar um cadastro e comparecer ao INSS para preencher uns documentos no dia marcado. Eu levei ela no INSS, fiquei quase 1 hora esperando ela, e quando ela saiu estava toda feliz. Eu ainda comentei que faltavam menos de 3 meses para a gente completar 2 anos juntos. Ela estava tão empolgada que já sabia quando iria começar a trabalhar, que nem me deu atenção e foi para casa praticamente muda. Não falava nada, só sorria e olhava para fora. Lembro que eu ainda brinquei com ela e disse: agora você pode pagar uma diarista para poder cuidar da casa. Vai ter um salário bom e vai poder me ajudar. Ela deu um sorriso meio sem graça naquele dia. Eu percebi que ela já estava diferente. Ela começou a trabalhar 2 semanas depois e todo dia chegava reclamando. Falava da bagunça da casa, que ninguém ajudava ela, que ela tinha que trabalhar dobrado. Sendo que eu nunca impus nada para ela. Como antes eu morava sozinho, eu ia arrumando a casa conforme dava. Não ligava se ficava bagunçado ou não. Falei para ela não se preocupar também, mas todo dia quando ela chegava, ela arrumava alguma coisa e parecia que queria forçar uma briga. Eu perguntei se estava tudo bem no trabalho. Ela falava pouco e se irritava com qualquer coisa. Foi aí que caiu minha ficha. Agora a Raquel ganhava 3 vezes mais do que eu e não precisava mais de mim. Teve um dia que ela chegou do trabalho e começou a reclamar de uma toalha que eu deixei na cama. Eu disse para ela que eu tinha acabado de sair do banheiro e que ainda faltava secar meus pés, mas ela começou a gritar, coisa que ela nunca tinha feito. Naquele mesmo mês, nós completamos 2 anos juntos. Ela chegou do trabalho, me chamou para conversar, disse que não estava dando certo, que iria embora no fim de semana. Eu disse que tudo bem, e ela ainda falou: você não vai perguntar por que eu quero ir embora? Eu respondi: eu já sei. Por agora você está ganhando bem mais e não precisa mais de um trouxa para te bancar, né? Ela começou a gritar. Começou a falar que eu era relaxado, que eu tinha mudado um monte de coisas que não faziam o menor sentido. Eu apenas disse: pode ir embora, Raquel. Vai tranquila. Se esse é o motivo que você inventou para não ficar com remorso, tudo bem. Ela não falou mais nada. Pegou as coisas dela, separou e no fim de semana foi embora, conforme ela tinha falado. Depois de uns 4 meses mais ou menos, a Raquel me ligou, me disse que pensou bem e que eu tinha ajudado muito ela e queria saber quanto eu achava que ela me devia, que ela queria me pagar. Eu disse: você não me deve nada, não, Raquel. Não precisa ficar com remorso por ter me deixado depois que não precisava mais de mim. Se dinheiro é tudo que você tem, você é a pessoa mais pobre que eu já conheci. Pedi para ela não me ligar mais. Desliguei e bloqueei ela. Depois de um tempo, eu fiquei sabendo através de uma outra aluna que tinha amizade com ela que ela pegou transferência e foi morar em outro estado. E eu nunca mais tive notícias dela. Se inscreva no canal e ative o sino de notificações para receber novos vídeos. Até a próxima!